Durante décadas, Roberto Carlos construiu uma imagem quase que intocável. O rei da música brasileira, ídolo de gerações, trilha sonora de histórias de amor, presença garantida no fim de ano da TV e dono de um carinho gigantesco do público. Mas e se não fosse bem assim? Nos últimos tempos, alguns vídeos, relatos e histórias antigas voltaram a circular e começaram a levantar uma pulguinha atrás da orelha de muita gente. Episódios de bastidores, brigas judiciais, desentendimentos com amigos próximos, censuras, reações atravessadas em shows e uma obsessão por controle da própria imagem passaram a pintar um retrato bem diferente daquele Roberto sempre sorridente no palco. A pergunta que fica é, isso tudo são exageros, coincidências isoladas ou estamos falando de um padrão que sempre existiu, mas ficou escondido por décadas? Da relação conturbada com Tim Maia, passando pelo livro proibido, pelas polêmicas em shows e até pelas histórias mais bizarras de bastidores, hoje a gente vai juntar todas essas peças e mostrar para vocês um lado de Roberto Carlos que talvez ele não queira que você saiba ou que você conheça. Eu sou Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. O rei da arrogância. Roberto Carlos é famoso por ser considerado o rei da música brasileira, sendo descongelado todo fim de ano para poder fazer o seu especial. Mas, apesar de ser tão querido pelo público, tudo indica que o rei não seja exatamente tão tolerante assim na vida pessoal. Sabe aquelas pessoas que mudam completamente quando as câmeras se apagam? Bom, no caso do Roberto, aparentemente nem sempre é preciso que elas estejam desligadas. Mesmo diante do público, ele já deixou escapar algumas prévias desse show de simpatia que nem todo mundo conhece. E hoje a gente vai relembrar alguns episódios que ajudam a revelar esse lado menos conhecido do cantor. Tim Maia. Uma coisa que sempre foi muito comentada e que eu mesmo já trouxe aqui no canal é a relação dele com o amigo e eterno Tim Maia. As duas lendas da música eram amigas desde a juventude, muito antes da fama chegar. Naquela época, inclusive, chegaram a dividir um mesmo grupo chamado Os Sputniks. Então, quer dizer, o Roberto foi quando ele chegou aqui... 54. O Roberto, quando chegou no Rio de Janeiro, nós fizemos um conjunto, um grupo, chamava Os Sputniks, na época que eles lançaram aquele primeiro satélite, né? Os Sputniks. Aí começamos a cantar junto, mas ele já queria fazer a carreira dele. Eu que estava naquele negócio de conjunto, vocal, aquelas coisas assim. Depois disso, o Tim foi para os Estados Unidos, onde passou algumas temporadas. Quando voltou ao Brasil, a situação já era outra. O Roberto tinha estourado de vez, se tornado um dos maiores nomes daquela fase da música brasileira. Mas, segundo o que sempre é comentado, né, no retorno, o Tim ele acabou sendo completamente esnobado e deixado de lado por Roberto. Eu sofri assim uma discriminação por parte do Roberto Carlos do próprio Erasmo. Ironicamente, justamente alguém que o próprio Tim Maia teve um papel fundamental em acolher quando ele chegou ao Rio. No filme do Tim Maia, inclusive, há uma cena que mostra essa postura arrogante do rei como um amigo. E o mais curioso é que essa cena foi baseada numa entrevista do próprio Tim Maia. Roberto, eu precisava mesmo falar contigo. Diz aí, Tião, o que é? Eu tô sem grana até pra voltar pra casa. Guaraci, dá um dinheiro pro Tião. Não é o dinheiro. Roberto! Aí, Tião. Não pense que eu sou. Roberto Carlos compra o seu 8º carro. Foi aí que eu resolvi negociar essa aqui, eu luta. Aí fui lá pra São Paulo. Foi difícil chegar nesse negócio aqui, lá. Eu fiquei vários anos pra fazer o Jovem Pan, não fiz. Pô, o que eu passei em São Paulo comprando o Roberto Carlos, não foi fácil. Você procurava amigos dele, né? O negócio foi, a luta foi totalmente individual, não teve ninguém pra ajudar ninguém. Muito pelo contrário, as pessoas fechavam as portas. Então, lá com o Roberto Carlos foi. Uma vez ele mandou fazer uma fita pra ver como eu tava cantando. Outra vez o Carlos manda, eu fui lá, Roberto vai falar com você, comecei a falar com ele, andando assim, e mais de 15 atrás, secretário, ajudante do secretário, vai atrás, escuta, oi, Tião, eu falei, escuta, e a cara, Roberto, e vai ele 3. Aí eu falei, meu irmão, eu tô durinho, cara, eu não tenho dinheiro nem pra voltar. Aí ele falou, mano, dá um dinheiro aí pro Tião, o pegou 10 mil assim, amassou e pesou, eu no chão, eu tive acesso ao show na hora. Eu, Tião, que é isso? Então essas porras que eu levei, pessoas não sabem, ninguém sabe disso. Se ele foi capaz de fazer isso com um amigo que o ajudou lá no início, imagina com gente comum, aqueles momentos em que ninguém tá olhando. Claro que não dá para saber
até que ponto tudo isso que falam realmente aconteceu e se algo foi acrescentado ao longo dos anos, né? Porém, o que sabemos é que o Roberto não gostou dessa cena específica, tanto que pediu para a Globo retirar ela do filme ou documentário, e no lugar entraram alguns depoimentos elogiando o Roberto Carlos. Vale lembrar que mesmo que essas supostas tretas entre Tim e Roberto tenham realmente rolado, tudo indica que ainda exista um carinho verdadeiro entre eles, né? Como o próprio filho do Tim já contou ali, mas uma coisa, enfim, não anula a outra, né? O Roberto sabia o valor que o Tim tinha como cantor e compositor, tanto que o Roberto levou o Tim pela Jovem Guarda, o Roberto fez o que pôde. Tim, vou te apresentar na CBS. Vou arrumar pra você gravar lá, fica tranquilo. E a Anice virou e disse assim, ajuda ele. Né? E ele sempre achou na vida dele que eu tinha feito isso, porque a Anice tinha feito esse pedido. E não foi uma iniciativa realmente minha. O livro Biografia. Pessoal, uma pausinha rápida aqui para eu te fazer uma pergunta. Você gosta de futebol? Então presta atenção que eu vou te mostrar onde eu faço as minhas apostas antes mesmo do jogo começar. E é óbvio que eu tô falando da Blaze, patrocinadora oficial aqui desse canal. Na Blaze você encontra de tudo: Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar. Lembrando que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, regulamentada pelo Ministério da Fazenda e possui autorização oficial para operar. Pessoal, estamos aqui então na plataforma da Blaze, na área de apostas esportivas. Vamos procurar já o jogo que a gente quer para hoje. Vou entrar aqui no Campeonato Brasileiro, mas eu quero algum clássico que vai ter mais à frente. Aí, ó, aqui embaixo achamos um clássico, né, do Campeonato Brasileiro, que é Corinthians e Cruzeiro, dia 25 de fevereiro vai rolar, tá? Bom, vamos lá no Corinthians, né? Clica aqui embaixo, aqui tem os valores que você pode escolher. Eu vou deixar nesse valor, só clicar aqui em efetuar a aposta e pronto. Tá feita a aposta, agora é só esperar o jogão, que vai rolar dia 25 de fevereiro, às 8 horas da noite. Para participar é simples, junte-se à Blaze acessando o primeiro link na descrição ou escaneando o QR Code que está aqui na tela. Cadastro 100% digital e seguro, lembrando, é apenas para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Existe também aquela história de que o Roberto ele não gostou nada de um livro que contava a sua biografia. A obra, escrita por Paulo Sérgio de Araújo, jornalista e fã de MPB, revelava várias coisas que o rei não curtiu muito. No fim das contas, né, o cantor ele entrou na justiça para impedir que o livro fosse adiante. E bom, ele conseguiu. 9 dias depois que o livro foi lançado, Roberto Carlos deu uma entrevista, como ele costuma dar no final do ano, e aí pela primeira vez ele se manifestou publicamente sobre esse livro. Então ele falou, ainda não li o livro, não li, mas já sei do lançamento, não gostei, porque é um livro não autorizado e eu já entreguei para os meus advogados. Um outro jornalista falou, mas espera aí, Roberto, eu li o livro, você disse que não leu, mas eu li. E o livro redimensiona a sua importância na história da música brasileira. O livro te dá uma dimensão de Sinatra, de Elvis aqui no Brasil, né, correspondência. Ele falou, e daí? Eu não autorizei. Normalmente, em processos contra autores de livros, jornalistas, a ação corre apenas na vara civil, mas Roberto Carlos entrou também na área criminal, com essa queixa-crime, pedindo nas duas ações, né? A proibição e a apreensão do livro, né, em todo o território nacional, 500 mil por dia, cada dia que o livro continuasse à venda, e a minha prisão por um tempo superior a 2 anos. Eu via pessoas falando, pô, mas fica tranquilo, rapaz, isso aqui, a justiça é lenta, isso vai se arrastar anos, seu livro vai continuar vendendo, né? Falei, a justiça é lenta para mim, para você, para Roberto Carlos foi em tempo recorde. Uns 5 dias depois, um promotor de São Paulo já entrou lá se manifestando favorável ao pedido dele. 5 dias só. E no mês seguinte, o juiz do Rio, Maurício Chaves de Souza Lima, já deu a liminar proibindo a biografia em todo o território nacional. Saiu uma notinha no jornal, se não me engano, na coluna do Anselmo Góes, dizendo, sabe aquele grupo Procure Saber, formado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Ben, Milton Nascimento, Djavan, ou seja, a nata da MPB? Eles estão agora juntos com Roberto Carlos, contra qualquer mudança ou reinterpretação de que é possível se lançar livro sem autorização dos personagens dos seus herdeiros. E eu que já tinha contra mim Roberto Carlos, o rei, agora tinha diante agora de mim um pelotão inteiro da música brasileira. Então não foi fácil. Para nossa surpresa e alegria, o juiz do... O próprio Paulo Sérgio também contou como teria sido essa audiência de conciliação que, segundo ele, foi tudo menos isso.
De acordo com um relato, o juiz queria que o Roberto ouvisse o CD dele, acabou usando a audiência mais para tentar conseguir isso, bater um papo ali, ficando claramente do lado do Roberto. É mole? Ele pega uma pastinha e fala: Roberto, eu também sou cantor, compositor, eu sou com o nome artístico de Té Lopes, acabei de gravar esse CD, já gravei o primeiro, esse é o segundo, eu gostaria que você ouvisse, desse a sua opinião sincera, o que você acha. Roberto pegou o CD: tá bom, doutor Tércio, vou ouvir com muito carinho, claro. E depois o promotor pediu para tirar uma foto com o juiz, o Roberto chamou o juiz para tirar foto, uma funcionária do fórum que estava lá se posicionou, né, para tirar a foto. Eu me retirei ali, vendo o meu trabalho ali de anos de pesquisa ser reduzido a pó numa audiência dessa forma aí que eu narrei, e com o juiz com essa postura aí que eu acabei de narrar aqui para vocês. E mesmo depois que as biografias não autorizadas passaram a ser permitidas, o livro Roberto Carlos em Detalhes acabou ficando de fora da lista por causa de um acordo firmado ainda em 2007. A falta da perna. Ainda existe aquela história de que o Roberto Carlos não tem uma das pernas, mas que isso seria algo que ninguém podia saber. Durante muito tempo ele evitou falar do assunto publicamente, mas em 2013, numa entrevista à Globo, ele acabou comentando sobre isso. Inclusive, dizia-se que um dos motivos de o livro Roberto Carlos em Detalhes do Paulo Sérgio não ter sido lançado era justamente por trazer detalhes do acidente que o Roberto não queria expor. O cantor, ele sempre negou essa versão, afirmando que falaria disso no próprio livro, e de fato esse livro saiu depois, já com a versão do Roberto. Ele foi atropelado por um trem e perdeu parte da perna direita. Essa história consta da biografia de 2007 que Roberto mandou recolher. Pessoas têm dito que eu sou contra por causa do meu acidente, que foi contado, essa coisa toda. Não é isso, não. Eu, quando escrever meu livro, eu vou contar do meu acidente. Ninguém poderá contar do meu acidente melhor que eu. Ninguém poderá dizer aquilo que aconteceu com todos os detalhes que eu posso. Porque ninguém poderá dizer o que eu senti e o que eu passei. Desculpa a rima, porque isso aí só eu sei. Quando ainda era criança, com apenas 6 anos, ele sofreu um acidente em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o G1, Roberto ele foi atropelado por um trem e que levou então à amputação da parte da perna dele direita, né? Motivo pelo qual ele usa uma prótese. Ele só teria falado de forma mais aberta sobre esse assunto há cerca de 4 anos, quando surgiu o projeto de uma série sobre a sua vida, criada ali por Nelson Mota, que, ao que parece, até hoje não foi ao ar. Ele contou que ele, com 13, 14 anos, ele não tinha nenhuma prótese na perna. Era aquela calça com um alfinetinho ali e a muleta, né? E ele ia ao colégio, brincava, era totalmente... aí, com 14 anos, o pai ouviu falar que no Rio tinha um médico no exército que faziam uma prótese, talvez, e tal. Foi lá, com 14 anos, não conseguiu nada. Daí, foi outro hospital, no terceiro ouviu falar de um médico alemão. O fato é que o cara era um craque. O alemão botou uma bola de tênis para analisar e construiu uma prótese para o Roberto, com 14 anos. O fato é que o Roberto parece querer um controle extremo sobre tudo que diz respeito à própria imagem, bem diferente de artistas que simplesmente não se importam. Ele tem essa postura de não deixar vir à tona nada que fuja da sua versão e, se for preciso, leva até para a justiça. Será que existe algo que ele realmente não quer que a gente saiba? Fica aí o mistério, né? Contra piadas. Segundo algumas notícias, parece que o rei também não é lá muito fã de humor. Ele já teria entrado na justiça contra programas humorísticos, paródias e até representações feitas sobre ele, quase sempre alegando o uso indevido de imagem ou falta de respeito. Um dos casos mais conhecidos, inclusive, foi envolvendo o Tiririca, que fez uma paródia da música O Portão durante as eleições de 2022. Roberto entrou na justiça, mas acabou perdendo o processo. Eu votei, de novo eu vou votar. Tiririca, Brasília é o seu lugar. Os shows. Recentemente tem viralizado várias imagens de shows do Roberto Carlos em que ele já não conseguiria esconder tanto essa falta de simpatia. Em alguns momentos dá a impressão de que a vontade do cantor era de nem estar ali. Simplesmente não existe a vontade. O pessoal até brinca, né? A escala dele é 1 por 365, e mesmo assim ele vai trabalhar de mau humor. A gente até entende, né, que o artista nem sempre vai estar bem, né? Afinal, ele é gente como a gente, né? Porém, existem muitos mesmo, vídeos na internet do
Grandíssimo Roberto Carlos aí dando aqueles esporros nos fãs, sempre com muito carinho, né? Como naquela em que ele simplesmente manda o fã calar a boca. Ou então quando ele demonstrou insatisfação com a presença de fotógrafos na área destinada à imprensa durante um show no fim do ano passado, deu aquela divertida básica e ainda soltou uma ameaça. Ele tá rolando aí, posso saber? Os plásticos de coisa que estão na frente do palco, cara, por favor. Resolva esse problema, saia daí, por favor. Qual o problema que tá acontecendo aí, hein? Vocês podem desocupar isso aí, parar de se reunir aí na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, senão não continua esse show. Se liga só nele aí entregando as rosas durante o show. Mas acho que um dos vídeos de shows do Rei que mais tem circulado pela internet é um em que fizeram a leitura labial. Nele, o Roberto, né, aparece visivelmente puto com alguém na frente do palco, algo que dizem acontecer com certa frequência. Você não quer uma cerveja não? Você não quer uma cerveja não pra bater esse papo aí, pô? Isso aí não é lugar de bater papo não. Eu tô cantando aqui, se atenta. Ele com certeza deve ter tido algum motivo para agir assim, mas quando esse tipo de coisa acontece com frequência, começa a pegar mal, né? Nos comentários, apesar de alguns defensores, a maioria das pessoas acha um absurdo essa forma dele de agir. Segundo uma moça ali, né, que comentou, nem beber algo durante o show seria permitido. Abre aspas para o que ela falou aí, ó. Fui ao show dele uma vez há muitos anos e não podia pedir nada para beber depois que o show começava. Quando ele aparece, a atenção tem que ser exclusiva para ele, é assim que funciona. Outro caso famoso aconteceu em 2022, durante um show no Rio de Janeiro, quando ele teria xingado um fã que ficava dizendo que a mãe queria casar com ele. Mano, o cara não tem zero paciência, velho. O pessoal reclama que às vezes eu sou meio nervoso aqui, mas o Roberto Carlos, mano... Bom, na época a repercussão foi tão grande que o próprio cantor chegou a dizer que aquilo tinha sido uma coisa atípica. Mas depois de todos esses relatos, será que é mesmo uma coisa atípica? Bom, sempre vai ter aqueles que defendam, né, quem critica e quem simplesmente não esteja nem aí. Mas existem sim muitos relatos de que o Robertinho aí é chato pra caramba mesmo. Aqui em Taubaté, inclusive, tem gente conhecida que já disse ter trabalhado com o cantor e garante que ele seria um arrogante de mão cheia mesmo. Supostamente uma das histórias é que ele exige coisas bem específicas quando vai fazer shows, tá? Como levar a própria privada, que negócio absurdo, né? Acho que seria, sei lá, tampa de cima, não sei. Como é que vai levar a própria privada? Eu tô tentando entender. E ainda vários litros de água mineral, não só para beber, mas também para tomar banho. É mole? Supostamente, né? Vai saber. O pessoal comenta, não tem como a gente... É especulação, não tem como a gente comprovar isso aqui, mas a gente, né? Quando um fala, o outro fala e o outro fala também, a gente tende a acreditar um pouquinho, né? Fora o jeito de lidar com as pessoas, né? Que mais uma pessoa aí já falou ser complicado, ele parece ser bem difícil de lidar mesmo. Agora, claro, numa carreira de décadas deve ter muita gente que foi super bem tratada por ele também, né? Só que, aparentemente, alguns acabaram sofrendo nas mãos do rei. Mas comenta aqui embaixo o que você acha do Roberto Carlos. Você acha que esse piti dele durante o show aí é justificável para um cara que faz a escala 1/365? Você acha um cara que... Assim, a impressão que dá é que às vezes ele já tá de saco cheio, sabe? Já a vida inteira já tá velho, já não quer mais cantar, sabe? Mas então não vai, larga o osso. Aí vai cantar e aí a galera gosta dele. Principalmente o pessoal mais velho, e aí ele vai ficar desse jeito tratando os outros assim, acho bobeira. O cara é o cara que tá com a vida feita já, a vida ganha, já fez o que tinha que fazer na vida inteira, tá cagando dinheiro, aí fica nesse mau humor aí do caramba, acho bobeira, né? Mas comenta aqui o que você acha também do grandíssimo Roberto Carlos e se tem outro artista aí conhecido que também não é lá muito gente boa, digamos assim, pra gente trazer um vídeo aqui. Até o próximo, tchau!